Bom dia, queridos alunos do Centro Educacional Professor Irene Torres, alunos do 9º ano. Vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós iremos prosseguir o nosso conteúdo, iniciando o livro didático, volume 2, falando sobre o Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Vamos iniciar falando um pouquinho da vida de Pitágoras. Vamos fazer uma breve biografia sobre a sua vida. Pitágoras, ele foi um importante matemático e filósofo grego. Ele nasceu no ano de 1570 a.C., numa ilha chamada Samos, na região da Ásia Menor, e provavelmente morreu em 497 ou 496 antes de Cristo. Ok? Bom, suas mais importantes contribuições foram a fundação da escola pitagórica, ele fundou uma escola, e o famoso Teorema de Pitágoras. Essas são as suas principais contribuições, certo? Então, o Pitágoras, filósofo grego, matemático, tem como principal contribuição, vamos dizer, o desenvolvimento do Teorema de Pitágoras e a fundação da escola pitagórica, certo? Bom, continuando, aí nós vamos ver aí o nosso triângulo retângulo, certo? Ele é chamado de triângulo retângulo porque possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus em A. Então, eu tenho um triângulo ABC e lá no vértice A eu tenho um ângulo de 90 graus. Observe bem a representação de 90 graus, ok? E nós temos aí no triângulo ABC o lado oposto ao ângulo de 90, nós chamamos de hipotenusa, enquanto os outros dois lados são chamados de catetos. Bom, nosso Teorema de Pitágoras, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ele é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele, pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo a partir da medida de seus outros dois. Então, com ele, eu posso descobrir um lado do triângulo retângulo a partir da medida dos outros dois. A partir dele, podemos determinar, conforme aí mostra a figura, a altura de prédio, de torre, de montanha, de árvore, largura de rios e várias outras aplicações no nosso dia, no nosso cotidiano, certo? Então, continuando, podemos enunciar o nosso Teorema de Pitágoras segundo uma perspectiva geométrica. Observe aí a figura. A área do quadrado construído sobre a hipotenusa de um triângulo é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Sendo assim, o Teorema de Pitágoras ficaria assim, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Fazendo o enunciado mais comum do Teorema de Pitágoras, seria o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Comumente, nós enunciamos assim o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Bom, mas vamos comprovar esse teorema aí. Vamos retirar lá do meio daqueles 3 quadrados da figura 1 esse triângulo retângulo, o A, esse triângulo retângulo. Aí nós temos a hipotenusa, que é o A, e os catetos B e C, sendo que nós retiramos a medida do B, que é 4,
e retiramos a medida de lado C, que é 3. Através do teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, nós iremos demonstrar que a hipotenusa é igual a 5. Então, bem aí, nós temos aí, a resolução. Colocando o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituindo os valores dos catetos, no lugar do B colocamos 4, no lugar do C 3, então ficaria 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. Fazendo as continhas, 4 ao quadrado é 4 vezes 4 é 16, 3 ao quadrado é 3 vezes 3 é 9. Somando, fazendo a soma, 16 mais 9, nós iríamos encontrar 25. A raiz de 25 é igual a 5, mostrando, comprovando aí, assim, né, a validade do teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras estabelece que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Uma observação importante é que a gente nota que a hipotenusa é o maior lado. Então, nós temos aí a hipotenusa como maior lado. No nosso caso, aí, no nosso exemplo, a nossa hipotenusa vale 5. Bom, vamos continuar a nossa aula aí e vamos falar sobre o que é um triângulo pitagórico, uma curiosidade muito importante na hora de resolver questões que envolvem o teorema de Pitágoras. Porque você conhecendo essa particularidade, você pode resolver as questões bem mais rápido. Um triângulo retângulo qualquer é chamado de triângulo pitagórico caso as medidas de seus lados satisfaçam o teorema de Pitágoras. O mais famoso triângulo retângulo pitagórico, suas medidas são 3, 4 e 5. Aquele triângulo que nós acabamos de trabalhar, né, com medidas 3, 4 e 5, ele é conhecido como triângulo pitagórico. É interessante notar que os múltiplos desses números também formam, um termo pitagórico. Por exemplo, se nós pegarmos o triângulo do exercício anterior, 3, 4 e 5, e multiplicarmos por 3, nós encontraríamos 9, 12 e 15, que também é pitagórico. Observe a tabela aí que nós, para ilustrar nossa aula. Na nossa primeira linha nós temos o famoso pitagórico 3, 4 e 5. 6, 8 e 10, na segunda linha, também é pitagórico. Por quê? Se nós observarmos, né, nós multiplicamos todos os elementos de cima por 2. Então, nós pegamos o cateto 3, multiplicamos por 2. Nós pegamos o cateto 4, também multiplicamos por 2. E nós pegamos o cateto 5 e multiplicamos por 2. Encontrando assim 6, 8 e 10. Né? Então, na terceira linha, foi feita a mesma coisa, só que multiplicado por 3. Né? Então, preste bem atenção. É por isso que a gente fala que os múltiplos de 3, 4 e 5 também formam triângulos pitagóricos. Certo? Então, os múltiplos dos números 3, 4 e 5, dessa trinca 3, 4 e 5, também são pitagóricos. Bom, como eu falei logo no início que isso pode lhe ajudar na hora de resolver, né, questões no dia a dia, pode dar rapidez, né, na hora de resolver as questões se você conhecer os termos pitagóricos. Por exemplo, olha lá, eu tenho aí o nosso famoso pitagórico, né, de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5, certo? Bom, olha lá,
Vamos supor que eu queira, na próxima figura, encontrar o valor de x. Se eu perceber, né? Se eu perceber que eu tenho aí termos pitagóricos, eu posso facilmente resolver a questão. Certo até aí ou não? Então, observe bem, olha. A hipotenusa na segunda figura é 10. Na primeira figura é 5. Certo? O cateto aqui embaixo, olha, vale 4 na primeira figura. Na outra vale 8. Bom, o que eu noto? De 5 para 10. De 5 para 10 multiplicou por 2. De 4 para 8 também multiplicou por 2. De 3 para x também eu multiplico por 2. Então, 3 vezes 2 é 6. Embora a figura aqui não esteja ajudando muito, né? Porque a figura 2 é menor do que a figura 1. Para a ilustração ser correta, as medidas por serem maiores, né? A figura 2 deveria ser maior. Certo até aí ou não? Mas aqui é só um exemplo, só para a gente entender. Logo, eu posso dizer aqui que a medida x vale 6. Uma outra observação aí muito importante, gente, é que eu também posso pensar que esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, né? Então, que existe uma semelhança. Então, aqui eu tenho, né, proporcionalidade, certo? Então, por isso que o x vale 6, né? Então, se eu achasse aqui, ó, se eu observasse essa proporcionalidade, né, volume 1 do nosso livro, né, semelhança entre as figuras, né, eu posso também pensar por aí, certo? Bom, continuando. Vamos exercitar, vamos ver se a gente entendeu aí um pouquinho a mensagem dessa aula. Bom, exercício 1. Em um dos efeitos visuais para promover o início de venda dos apartamentos, um feixe retilíneo de luz parte do topo do prédio e atinge o solo em um determinado ponto, conforme indica a figura. Desse modo, pode-se concluir corretamente que a altura do prédio em metros indicada por H na figura é... Bom, gente, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, certo? Mas eu posso aí, como eu tenho um triângulo retângulo, né? Eu posso aí descobrir essa altura através do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Lembrando, aí, o 30 está de frente para o ângulo de 90. Então, logo o 30 é a hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Então, o cateto aqui é 18 e o outro cateto é o H, é o valor que ele quer descobrir, certo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, você vai descobrir. Vou dar aí 30 segundos aí para você tentar desenvolver essa questão. Tudo bem? Já? Conseguiram? Beleza, tranquilo, valeu, muito bem. Então, vamos lá. Através do teorema de Pitágoras, temos... A hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Sendo assim, a nossa hipotenusa, o nosso maior lado, o lado que está de frente para o ângulo de 90, de frente para o ângulo reto, é 30. Ficaria 30 ao quadrado. É igual aos catetos ao quadrado. Então, um dos catetos é a altura. Essa altura eu chamei aqui de x, então ficaria x ao quadrado. Não se esqueça que esse x está representando a altura, né? Então, nós temos aí o x representando a altura do prédio, mais 18 ao quadrado. Fazendo as continhas, 30 vezes 30, 900, 18 vezes 18, 324. Né?
Agora, faça o seguinte, pegue o 324 que está positivo, passe para o outro lado negativo, 900 menos 324, você vai encontrar 576. Raiz de 576 seria 24. Seria 24. Uma pergunta que eu quero deixar no ar. 30, 24 e 18 é uma trinca pitagórica? Será que, daqui a pouco você observa isso? Se é múltiplo de 3, 4 e 5, ok? Então depois você, daqui a pouco, analisa se isso aí forma uma trinca pitagórica. Porque se formasse uma trinca pitagórica e eu observasse, talvez não teria necessidade de resolver através do Teorema de Pitágoras. Se eu ganharia tempo e daria logo essa resposta já de imediato. Então, continuando. Vamos para o exercício 2. Na figura, a medida aproximada do comprimento AB da escada é... Então, tá aí, eu tenho uma escada, certo? Observe bem, certo, que o comprimento AB representa para a gente a nossa hipotenusa, está de frente para o ângulo de 90. 8 e 10 são os catetos. Alguns segundos para você tentar aí resolver, tentar pensar. Ok, tudo bem? Que tal? Conseguiram? Então tá, então vamos lá. Resolvendo através do Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa, que é o lado AB, eu irei chamar de x. Pode chamar por outra letra? Pode, poderia chamar por outra letra, não tem problema nenhum. Então, 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Logo, eu tenho x ao quadrado é igual a 100 mais 64. Somando, 100 mais 64 dá 164. Eu chego à conclusão que o x é igual a raiz de 164, só que não tenho uma raiz exata. Por isso que ele fala lá no enunciado a medida aproximada, certo? Aí eu tenho que observar as respostas, 11, 13, 15, 17, 19, e eu posso pensar assim, como 164 não possui raiz quadrada exata, vamos ver qual é o valor que mais se aproxima. Olha, raiz quadrada de 12 é 144, de 13 é 169, Então a resposta é entre 12 e 13. Não tem 12 lá na resposta, tem 11. Então o valor mais próximo aí seria 13. Tudo tranquilo? Tudo na paz até aí? Tudo bem? Então tá. Continuando. E para finalizar, nós vamos deixar aqui para vocês um dever de casa. Ok? Então, lá no livro didático, volume 2, livro novo, você procura a página 6, lá está assim, atividades. Então, de 6 a 9 você tem atividades. Aí você vai procurar as questões 1, 2, 3, 5 e 10 e vai exercitar. Tudo tranquilo? Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima.